Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast do Boa. E hoje meu convidado especial é o pastor Júnior Boaventura. E hoje nós temos dois temas muito atuais para falar. Um é a tragédia no Rio Grande do Sul. E o outro é o tão falado show da Madonna. Pastor Júnior Boaventura, nós vamos começar a falar um pouco do Rio Grande do Sul, essa tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul, que tem nos deixado chocados, muito triste, quando a gente olha para as estatísticas do que está acontecendo lá. São mais de 90 pessoas já mortas, né? São mais de 131 pessoas desaparecidas e mais de 1.400.000 pessoas que foram afetadas. E isso nos traz uma tristeza como ser humano, né? A gente vê essa dor, esse sofrimento que as pessoas estão passando. Eu queria perguntar para você, pastor Júnior Boaventura, o que você tem a dizer dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul e simultaneamente também, né, no Rio de Janeiro, em Copacabana, acontecendo um show lá da Madonna com mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, não é isso? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast do Boa, juntamente com meu pai, para a gente debater sobre esses assuntos que estão durante a semana no cotidiano do povo brasileiro, no cotidiano do cidadão brasileiro, que qualquer cidadão brasileiro tem visto os acontecimentos no Rio Grande do Sul, a tragédia que aconteceu, e simultaneamente o show da Madonna que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, e nós temos visto essa diferença de realidades. Enquanto no Rio Grande do Sul temos 1.400.000 pessoas para mais, de pessoas desabrigadas, de pessoas que morreram. Dentre todos os números, 1.400.000 pessoas foram afetadas pela enchente e 1.600.000 pessoas estavam presentes no show da Madonna no Rio de Janeiro. Estavam lá presentes, tirando, eu não tenho acesso a essa informação, mas tirando as pessoas que estavam ao vivo na TV aberta assistindo ao show. Então muitas pessoas estavam envolvidas nesse show. Verdade, pastor Júnior Boaventura. Numa cidade que é conhecida como a cidade maravilhosa, né, onde o holofote do mundo inteiro está voltado para Copacabana, e as TV abertas transmitindo isso não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro. E a gente vê, né, o que aconteceu em cima daquele palco. Eu até falo, né, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, cada um, né, faz aquilo que acha que é certo. Quem somos nós para estar censurando alguém, o que está certo, o que está errado? Mas o que me traz uma indignação é que foi um local aberto, aonde todo mundo tem acesso, como crianças, né? E a gente, como conservador, defensor da família, e também a gente saber que tudo aquilo que aconteceu em cima daquele palco foi transmitido pelas TV abertas em horários durante o dia, sem nenhuma censura. A gente vê que não houve nenhuma restrição das TV abertas e nem, né, dos nossos governantes do estado do Rio de Janeiro, porque todo mundo já sabe como é o show da Madonna. E foi dado autorização, foi dada uma licença, porque a gente sabe hoje, né, para fazer qualquer evento, eu faço vários eventos dentro do município de Nova Iguaçu, e todos os eventos que eu faço, eu fiz agora no dia 1º de maio a marcha A Viva para Jesus, eu pego uma autorização, né, dentro da prefeitura, e eles me dão essa autorização e aí a gente faz o evento. Como esse evento da Madonna foi autorizado por alguém. E a gente fala, não houve nenhuma restrição, nem no local e nem nas TV abertas. O que o senhor tem para me dizer, para esclarecer para esse povo que está nos assistindo? Então, como na sua fala o senhor está falando que não é novidade para ninguém tudo o que aconteceu lá na praia de Copacabana.
A Madonna tem uma carreira já de mais de 40 anos. Esse show é uma turnê dela de celebração aos 40 anos de carreira dela. E a Madonna, por fama, ela conseguiu a fama dela e ela ficou famosa por ser uma cantora polêmica, uma cantora que se envolve em polêmicas, uma cantora que está sempre em alta porque ela está sempre envolvida em coisas polêmicas, em situações onde as pessoas estão sempre ali assistindo, está sempre passando na televisão, está sempre em alta, porque são situações às vezes vergonhosas, às vezes situações que ofendem uma certa religião, às vezes situações que ofendem um certo grupo de pessoas, e às vezes situações, na grande parte, situações profanas, situações, a gente pode dizer, constrangedoras. E quem quisesse estar na praia de Copacabana, como 1.600.000 pessoas estiveram lá, não tem essa informação se tiveram crianças lá, mas com certeza tiveram pais que levaram crianças, tiveram pessoas que não eram de maiores naquele lugar. E por ela ser conhecida, por ser muito polêmica, ela atrai muitas pessoas. Ela atrai um público, né, que gosta do que ela faz. Eu não tenho nada contra, como eu falei, das pessoas, né, irem ao show, cada um vai aonde quer. Mas o que mais me deixa isso assim indignado, como eu falei no início, é que ela fez isso num lugar aberto, né? E as coisas que ela faz em cima daquele palco, né, cenas explícitas de sexo, se fosse num lugar fechado, se fosse num teatro, ou aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, onde as pessoas pagassem o ingresso para estar ali assistindo, e é só aquelas pessoas que gostam daquilo, né? Mas um lugar aberto, né, as pessoas estão ali passando, parando no quiosque, né, andando pela praia. Os moradores de Copacabana também. Os moradores de Copacabana, eles vendo aquilo que eles talvez não queriam ver. Então a minha indignação é essa, né? E ter ainda investimento do governo. Eu levantei dados, pastor Júnior Boaventura, foram mais ou menos 10 milhões, né, do governo do estado, mais 10 milhões da prefeitura, né, do Rio de Janeiro, gastando-se o dinheiro dos impostos que nós pagamos, né, esses impostos que geram esses recursos, para ver certas coisas que muitos de nós não queríamos ver, não é isso? Eu fico imaginando, pastor Júnior Boaventura, nós, como evangélico, se nós fizéssemos alguma coisa parecida com essa, com outra religião, como iam cair em cima de nós, não é isso? Então, ultimamente, nos últimos tempos, não é muito diferente do que aconteceu ao longo da história. O cristianismo e o cristão protestante sempre foi muito perseguido. A igreja sempre foi muito perseguida, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, e não tem sido muito diferente disso. Mas trazendo para o lado da Madonna, a Madonna ela não tinha um bom relacionamento com o Papa João Paulo II. E a Madonna, ela por esse mau relacionamento, não conheço, não sei, nunca acompanhei muito da vida da Madonna, peguei para estudar agora por curiosidade por conta do show, para entender o que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Não estou afirmando nada, mas na minha opinião, o show dela não é somente um show, não é somente algo artístico ali trazendo para o lado da arte, não é arte. As pessoas vão falar, mas aquilo ali é arte, isso é um show. Não, aquilo ali não passa, aquilo ali transcende o lado da música, transcende o lado da arte, e aquilo ali, na minha opinião, já está chegando a um nível de se tornar um ritual satanista. Sim. Porque se você for parar para ver partes do show dela, você vê muitos símbolos satanistas. Isso realmente, você vê muitos símbolos satanistas, você vê muita ofensa ao cristianismo em geral. Não estou falando só do cristão protestante, estou falando de uma família católica ou de uma família evangélica, do cristão em si, da pessoa que acredita em Jesus. Você vê ali ela debochando de Jesus. Você vê durante uma parte do show dela, ela se pendurando numa cruz, e você vê ela ali naquela cruz e ela se dizendo ser Jesus feminista, Jesus mulher, e não ofendendo as mulheres, não trazendo como se as mulheres fossem desprezadas, não é isso. Mas ela poderia fazer
qualquer coisa que ela quisesse ali em cima, tirar roupa, fazer sexo, problema dela. Mas o que, assim, eu estou vendo que você está falando, é porque ela ofende, né, o cristianismo. E esse sempre foi o objetivo dela desde o início da carreira. Tem alguns fatos sobre a Madonna que uma música dela lá em 1986, o nome da música é Papa Don't Preach. Essa música da Madonna, ela lançou esse clipe e durante esse clipe ela está incentivando o aborto. A Madonna, durante essa música, ela incentiva bastante o aborto. É uma história de uma criança que está tendo uma relação ali, do momento que uma adolescente vai contar para o pai a situação que ela estava grávida, e a criança está ali tentando, não sabe se conta para o pai ou não conta, e tudo aquilo, e a letra da música está incentivando o aborto. É uma situação de uma adolescente que, como muitos adolescentes passam por isso, acabam engravidando na adolescência, e a gente sabe que o maior medo do adolescente, da adolescente grávida, é contar para o pai. E em 1986, a Madonna faz um clipe incentivando o aborto. E a gente sabe que a igreja evangélica, a igreja cristã, é contra o aborto. O cristianismo em si é contra o aborto. E hoje em dia, a gente trazendo, como o senhor esteve falando, que se nós fizéssemos a mesma coisa que ela faz, explicitamente, nós recebemos muitas críticas. E quando o cristão, pegar um corte de um pastor cristão falando em cima do altar que aborto é crime, que aborto é assassinato, que aborto é errado, que nós somos contra o aborto, o que aconteceria com esse pastor nas redes sociais? Nós seríamos crucificados, né? Nós temos vários colegas pastores que muitas das vezes dentro da igreja pregando a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que a gente acredita como pastor, e eles pegam só um cortezinho da nossa fala e eles vão para as redes sociais, vão para a imprensa e começam a nos crucificar, nos malhar, né? Mas isso aí faz parte, a gente já está um pouco acostumado, porque se a gente for Deus do início, Deus do princípio, o cristianismo ele cresceu por causa da perseguição. E ele não vai parar de crescer. Quanto mais nos perseguir, mais nós vamos crescer. Você sabia que só foram envolvidos 3.200 policiais militares no esquema de segurança do show da Madonna? 3.200 policiais militares foram envolvidos, né, no show da Madonna. E aí dados de Nova Iguaçu, né, dados de 2022 mais ou menos, uma população de quase 1 milhão de habitantes, Nova Iguaçu, quase a mesma proporção do que estava lá em Copacabana, e nós temos uma média de 120 policiais fazendo a segurança nas ruas, né, de Nova Iguaçu, aonde lá eles disponibilizam mais de 3.200 policiais. Isso não deixa uma indignação, pastor? Um fato curioso sobre a segurança é que no show da Madonna foi desenvolvido um aplicativo que você poderia baixar no seu telefone, que é esse aplicativo, e você cadastrava, vou dar um exemplo, eu como filho, eu pego esse aplicativo, baixo no telefone do meu pai, e eu cadastro o número dele, cadastro lá meus dados, cadastro tudo no telefone dele, e se por algum acaso eu estivesse no show da Madonna e fosse roubado, eu ativasse esse aplicativo, eu teria todas as minhas contas do banco bloqueadas e já automaticamente já teria dado já com boletim de ocorrência e tudo, e conseguiria resolver praticamente tudo ali de uma pessoa que é roubada, uma pessoa que é furtada em qualquer lugar, em qualquer local. E recentemente, curiosamente, eu estava no Maracanã e fui furtado, perdi minha carteira no Maracanã e tive que bloquear meus cartões, tive que trocar minha identidade. E eu, numa situação normal, eu tive uma dificuldade para poder fazer o boletim de ocorrência. Mas aí eu, cidadão brasileiro, cidadão carioca, eu não poderia utilizar esse aplicativo e essa facilidade, que exclusivamente para as pessoas que estavam no show da Madonna tiveram essa facilidade. Porque para a sociedade, para o dia a dia, para nós que somos cidadãos cariocas, no dia a dia a gente não tem essa facilidade para registrar um boletim de ocorrência online, porque às vezes se nosso telefone foi roubado, como que nós vamos registrar um boletim de ocorrência online? Teremos que recorrer a outras pessoas. Sim. Então no show da Madonna tinha toda essa facilidade que pessoas poderiam ativar, apertar um botão no aplicativo e automaticamente as contas do banco eram bloqueadas.
Então, para o cidadão normal carioca, para o cidadão do dia a dia, ele não tem essa facilidade. E esse aplicativo não tem mais, foi só pro dia do Foi show. só pro show da Madonna. Não, uma coisa boa, interessante isso, que poderia ser estendido para toda a população, né? Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, porque só utilizaram isso no show da Madonna. É interessante, quando a gente vai analisar essas coisas, a gente vê uma desigualdade social, né? Porque oferece um tipo de serviço para um show, onde a população precisa disso constantemente. Nós vamos dar um intervalo para o próximo bloco, mas eu vou deixar bem clara essa diferença. Não tem nada a ver religião com princípios, né? Eu vou deixar isso bem claro porque tem muitas pessoas boas, né, que não são cristãs e têm princípios, né? Isso é questão de caráter. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco. Vamos passar daqui a pouquinho para o segundo bloco do podcast do Boa. É isso aí, meus amigos. Estamos de volta no segundo bloco do podcast do Boa. E eu terminei o primeiro bloco falando de princípios. Pastor Boaventura, Júnior Boaventura, princípios, isso é independente de religião. Conheço muitos amigos que não são cristãos, mas têm princípios da família. Pessoas que são espíritas, que têm princípio da família. Então, muitas das vezes as pessoas, elas nos criticam, elas ficam nos apontando, falando que a gente somos quadrados, que a gente... Nós somos sim, eu sou conservadorismo mesmo, né? Eu sou a favor da família, mas eu conheço vários amigos, né, que não são cristãos e também são conservadores, são a favor da família. Então, o que aconteceu lá em Copacabana, para mim, foi algo assim que... Fere o princípio da família brasileira. Fere o princípio da família brasileira. Você falou a palavra-chave, porque nós podemos dizer que a maioria, eles são conservadores, defende o princípio da família, e é uma minoria que gosta dessa bagunça, que gosta, né, dessas coisas, para mim, na minha opinião, essas coisas erradas, que eu não concordo com isso. Na sua opinião e na opinião da Bíblia. Na opinião da à palavra luz de da Deus. Bíblia, à luz da palavra de Deus, tudo o que aconteceu naquele local, a prostituição, a profanação, tudo o que é de pagão, a gente pode trazer até que o povo lá estava como nos dias de Noé. O povo estava bem parecido com como estava o povo nos dias de Noé. Pessoas se prostituindo, pessoas pagãs, pessoas que tomavam atitudes totalmente contrárias à palavra de Deus. E a gente pode trazer isso para a Bíblia. E em Mateus, lá em Mateus, no capítulo 25, no capítulo 24, no verso 37 até o 39, diz assim: Mas como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquela época, só a promessa era somente para Noé. Somente Noé teria o direito de entrar com a sua família e com os animais, mas nós sabemos que desde quando Jesus morreu na cruz, a promessa se espalhou para a gente. Deus prometeu, fez uma aliança com Noé de jamais destruir a terra novamente com água, mas nós sabemos do que está por vir. Não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos a data, não temos ideia. Pode ser na nossa geração, pode ser na próxima. Eu acho que naquela época eles não acreditavam, né? 120 anos Noé construindo aquela arca, né? E a porta da arca estava aberta para todos, né? Sim. Mas Noé conseguiu salvar ele e a família dele. E interessante, pastor Júnior Boaventura, que simultaneamente, né, com tudo isso que nós estamos falando dos acontecimentos em Copacabana, essa cidade maravilhosa que é o holofote do mundo inteiro, eu, como carioca, cidadão iguaçuano, eu fico constrangido e com vergonha do que o povo lá fora, vendo através das TV abertas, o que deixou
nossas autoridades deixaram passar isso, né? Aí fica a pergunta: o que será que o que será que o mundo está vendo no Brasil hoje? Ao mesmo tempo, em Copacabana, num Brasil, um país conhecido, um país populoso, um país grande. Ao mesmo tempo, em Copacabana, a Madonna fazendo o que fez, nenhuma novidade para ninguém. E acontecendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. Será que o mundo está vendo o Brasil hoje? Como serão os noticiários que o mundo vai noticiar sobre a Madonna? Esse é o grande acontecimento do Brasil? Será que a televisão aberta deu tanta ênfase para os acontecimentos, né, dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul? Será que, né, todos esses investimentos de empresas privadas, do governo estadual, municipal, não poderia ser empregado, né, em obras de prevenções? Porque, pastor Júnior Boaventura, nós levantamos alguns dados e há mais ou menos 9, 10 anos vem acontecendo, né, não só o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas em várias cidades brasileiras. Na nossa cidade, Nova Iguaçu, né? Vou dar um exemplo, em Nova Iguaçu, nós todo ano tem as enchentes de Nova Iguaçu, o povo perde tudo e nada se faz. Nós vimos há pouco tempo em Petrópolis, né, o que aconteceu em Petrópolis. Eu sei, eu tenho a certeza e a consciência disso, que nós não podemos parar a natureza, né? São fenômenos da natureza que acontecem. Essas chuvas, nós não temos nenhum poder para parar isso. Mas nós, né, as autoridades, elas podem fazer as prevenções. Nós vemos aqui em Nova Iguaçu que tem acontecido todos os anos, e tragédias em cima de tragédias, chuva numa semana, daqui a 2 semanas chuva de novo, o pessoal mal está se recuperando, mal está comprando os seus bens materiais com muita luta, dificuldade, trabalho, e perde tudo de novo. E a solução do governo é dar um cartão para as pessoas recomeçarem, onde existe uma grande dificuldade da sociedade, dos moradores da Baixada, de irem lá e conseguir esse cartão para recomeçar. E quando a solução não é você chegar e você entregar um cartão para a pessoa, sendo que todo ano vai acontecer. Então, todo ano as pessoas vão perder tudo que elas têm, todo ano as pessoas vão se decepcionar, todo ano as pessoas vão estar em situações de crise e o governo vai continuar, a prefeitura vai continuar dando somente um cartão de recomeçar. Porque isso tudo poderia se fazer, né, um planejamento urbano mais consistente. Teria vários tipos de prevenção. E a gente, voltando para o Rio Grande do Sul, né, é lamentável, é triste a gente ver. Eu tomei conhecimentos através, né, das redes sociais, da televisão. Nós temos várias igrejas nossas quadrangulares lá no Rio Grande do Sul. Nosso conselho estadual lá, o órgão administrador da nossa igreja, teve água um nível de 2 metros. E eu tive lá o ano retrasado no Rio Grande do Sul, né? Nós ficamos ali bem no centro de Porto Alegre, e 2 metros de água. Tem igrejas lá que a água, né, passou por cima dela. E a gente vê assim, o povo, né, como você falou, a gente estava conversando de vir para cá, um empresário, né, o cara construiu uma vida e uma situação financeira, mas não tinha nem aonde comprar alimento porque não tinha. E a gente está vendo ainda que, né, o povo, né, tanto do Rio de Janeiro, né, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem feito, né, um trabalho de arrecadar oferta, né, para poder lá trocar, lá comprar alimentos, água, para poder ajudar a população lá do Rio Grande do Sul. E nós estamos vendo algumas dificuldades, né, como você falou antes da gente vir para cá, que caminhão de alimentos, onde é doação, isso, eles estavam sendo interceptados e não poderia chegar
né, no local porque não tinha nota fiscal. Como que vai ter nota fiscal se é de doação? Se não tivesse nota fiscal, eles estavam interceptando o caminhão e tiveram alguns casos. Meu sogro é caminhoneiro, ele teve comentando que tiveram amigos dele que foram apreendidos e passaram a noite numa delegacia porque não tinham nota fiscal para entregar a doação. E não só os alimentos com nota fiscal, ainda tinha outro caso. Se estivessem doações de marmitas, eles precisariam passar pelo aval de uma nutricionista. Se não tivesse esse aval de uma nutricionista, a marmita não pode chegar até os necessitados. Você imagina uma família, como a gente esteve falando aqui de um empresário, uma família com condições, que não passa necessidade nenhuma. Graças a Deus, durante a nossa vida, meu pai sempre me deu uma condição de nunca ter passado fome. Então eu imagino uma família que nunca passou fome a vida inteira, numa situação daquela, eles passando fome porque o governo, às vezes a prefeitura, o governo, ele está impedindo, dificultando que chegue o alimento até lá, porque uma marmita precisa de um aval de uma nutricionista. Pastor Júnior Boaventura, a gente sabe que muitos burlam mesmo, né? Às vezes querem transportar mercadoria. Isso acontece não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil, em outros países. Mas o que me deixa indignado é que, numa situação como essa, deveria ter pessoas preparadas para entender, para resolver essas coisas. Era um momento que o povo está ali passando uma dificuldade, é um momento que o povo está ali vivendo um momento de aflição. Então, as pessoas que estariam à frente dessas fiscalização, eles teriam que entender que aquilo ali, né, seria para beneficiar o povo. Sim. E não você parar, prejudicar. A gente vive num país que muitas das vezes as burocracias impedem. Né? Ou talvez será que queriam nota fiscal porque a gente sabe que o imposto, né, o ICMS do Rio Grande do Sul hoje é um imposto, eu fui pesquisar, está em 18%, é um imposto, né, um ICMS alto, e eles não teriam nenhuma arrecadação. A gente não está aqui defendendo que pessoas façam transporte de alimentos sem nota fiscal, nem que pessoas andem de jet ski ou de barco sem ter a carteira. Sim, a gente não queremos defender nada disso que é ilegal. Só que numa situação como essa, entre vida ou morte, numa situação, a melhor palavra para falar é desumana, numa situação totalmente desumana, onde pessoas que estão lá relatam que estão se sentindo no meio de uma guerra. O que é mais importante numa situação como essa? Eu acho que seria salvar uma vida, porque uma vida não tem preço. A vida do ser humano, ela não tem preço. Então, acho que poderia olhar com carinho essas coisas, né? Dar uma atenção. Era um momento de juntar todo mundo, né? Os artistas evangélicos, católicos, espíritas, e fazer algo, né, que pudesse, né, movimentar tudo isso em benefício do povo gaúcho. É um momento que não tem divisão entre direita e esquerda, onde não tem nenhuma divisão entre religião. É um momento onde nós estamos lutando pela humanidade. Pelo ser humano. É um momento onde nós devemos deixar de lado a nossa religião, um momento onde nós devemos deixar de lado nosso posicionamento político, nossas diferenças políticas, e onde nós devemos ir a favor da humanidade. É como você falou, é o momento da gente esquecer, né, religião, direita, esquerdo, né, qualquer coisa parecida com essa. Vamos conversar sobre isso no terceiro bloco do podcast do Boa. Te aguardo para o terceiro bloco. É isso aí, meus amigos. Voltamos para o terceiro bloco do podcast do Boa. E o assunto hoje está muito interessante aqui nos estúdios. E eu gostaria de iniciar esse terceiro bloco, né, dando um alerta para a minha cidade, para o meu povo de Nova Iguaçu. Nós falamos muito da chuva do Rio Grande do Sul, falamos do show da Madonna em Copacabana, dos investimentos, né, da prefeitura, do estado no show da Madonna, mas eu gostaria, né, de falar aqui da nossa cidade de Nova Iguaçu, porque todo ano a mesma coisa, todo ano as chuvas
enchentes. Nós vemos ali o rio Bota, que tem transbordado por toda a cidade, não só em Nova Iguaçu, como também em Belfor Roxo, e as pessoas têm perdido tudo. E nós gostaríamos de falar algo que a gente, como pré-candidato, eu tenho algumas planos de governo para poder cobrar isso do executivo. A gente precisa aceitar que nós temos um problema e nós temos que nos prevenir antes que esse problema aconteça, porque o que eu vejo acontecer todo ano é as pessoas só tomam decisões, atitudes depois da tragédia feita. E se nós sabemos que a chuva começa muitas das vezes final de dezembro, início de janeiro, por que não em outubro, em setembro, novembro, dezembro, a gente começar a fazer as prevenções? Por que não a gente não pegar o rio Bota, que é o principal rio de Nova Iguaçu, onde traz a maior parte de enchentes, a gente pegar a população que vive ao redor do rio Botas e fazer um trabalho de conscientização, para que não jogue lixo, para que possa conscientizar esse povo que quando ele joga um lixo no rio, isso vai trazer um prejuízo para ele próprio. A gente fazer um trabalho de prevenção, de dragagem, limpar todo o rio constantemente. Tem verba para tudo isso. A prefeitura tem verba, assim, a gente precisa, eu como pré-candidato sendo eleito, eu vou cobrar isso constantemente do executivo. Eu vou cobrar constantemente as limpezas, os programas, que possa ser colocado em parceria com as rádios de Nova Iguaçu, ou até com as emissoras de televisão, que possa fazer um trabalho de conscientização à população quando chegar no mês de outubro, novembro, dezembro. Tem várias maneiras da gente aplicar o remédio para que quando chegar em janeiro não venha acontecer o que tem acontecido todos os anos. O que você acha, pastor Júnior Boaventura, de fazer esse trabalho, conscientizar a população, pegar essa população que às vezes está em área de risco e conscientizar que ela precisa sair dali e também dar condições dela ir para um outro lugar. Eu sei que muito desses trabalhos faz parte do executivo, mas eu como legislador, eu posso cobrar, eu posso fiscalizar, eu posso estar constantemente fiscalizando e cobrando do executivo que seja feito isso. O que você pode me dizer como meu filho, como pastor e como cidadão? É muito triste, o que acontece todo ano. Todo ano é algo que vem se repetindo, pessoas perdendo seus móveis, pessoas perdendo suas casas, pessoas indo mais além, às vezes até perdendo sua vida. E a prefeitura em si, ela precisa ter um planejamento urbano mais consistente, Sim. Ela precisa se planejar melhor, ela precisa ter um planejamento urbano ali, que ela planeje e seja consistente, não ter um planejamento qualquer. O que eu ouço muito que foi construído ali, próximo ali o Hotel Mercury, aquele lado ali de Nova Iguaçu, foi muito investimento. Nós vemos ali muitos apartamentos, mas nós vemos bairros como Caioaba, que todos os anos tem casas ali que chegam a 1,5 metro de altura. E assim, eu acho que precisa de ter uma eficiente drenagem nos rios que passam ali próximo, os valões, fazer uma obra de manilhamento, mas muitas das vezes essas obras elas não aparecem. E quando as obras não aparecem, os vereadores eles não querem fazer, porque eles gostam de fazer obras que aparecem.
né? Muitas das vezes nós estamos vendo agora, nesses 5 meses que faltam, tenho visto muitos vereadores dizendo que estão colocando lâmpada, que estão asfaltando rua, e isso não é função do vereador. Até porque o vereador ele tem que fiscalizar essas obras, né? Ele fiscaliza, ele não asfalta a rua nem coloca luz. Então, assim, eu acho que falta planejamento. E nós precisamos fazer esse planejamento para a nossa cidade de Nova Iguaçu. Nós precisamos, né, verdadeiramente fiscalizar, né, as secretarias de obras, porque hoje nós temos 23 secretarias dentro do município de Nova Iguaçu, e eu vejo que muitas secretarias elas estão assim, sem nenhum tipo de fiscalização. E quando não há fiscalização, né, cada um faz o que quer. E é isso que está acontecendo dentro do nosso município. Se nós temos uma secretaria de obra, nós precisamos fiscalizar se essas obras são feitas, porque todo ano sai o orçamento. O orçamento para a secretaria, fora as emendas que vêm do governo federais, para que seja feita, né, as obras, né, e a gente precisa separar parte desse recurso, isso chama-se planejamento, separar parte desse recurso para fazer a prevenção, para que não venha mais acontecer essas enchentes, porque nós não podemos, mais uma vez eu falei, a gente não consegue conter a natureza. A chuva, né, a gente não sabe o dia nem a hora que ela vai vir, principalmente nos dias de hoje, que a nossa meteorologia ela não está mais tão eficiente quanto antigamente, né? Antigamente se falava vai chover, a gente poderia acreditar na meteorologia que realmente ia chover, mas com essas mudanças, né, do clima, esse desmatamento, né, que acontece pelo Brasil a todos, tem prejudicado, tem mudado muito, né, o clima do nosso país, e a gente não pode acreditar, ter tanta certeza nas previsões do tempo, mas nós podemos fazer sim a prevenção, né, fazer as barragens, contenção, separar uma equipe, começar a olhar os pontos que são sempre os mesmos, que todos os anos são mais afetados, pegar esses pontos que são mais afetados e criar-se uma comissão de fiscalização. Vamos lá, nós juntamos 4, 5 vereadores e vamos criar uma comissão para fiscalizar o que pode ser feito naquele lugar, criar um planejamento para que possa ser feito naquele lugar, para quando chegar o tempo da chuva, isso não acontecer. Então, essa é a minha visão como pré-candidato, né? Eu tenho o meu plano de governo, como eu vou agir dentro da Câmara Municipal, como eu vou poder ajudar, né, o executivo da minha cidade, como eu vou poder ajudar a minha população dentro da minha função, exercendo a minha função com sabedoria, com honestidade, né, e com amor, porque você tem que amar aquilo que você faz, porque se você não colocar o amor naquilo que você faz, você tem que colocar o amor pelas vidas, porque eu vi uma cena assim tão triste, próximo ao Top Shopping, né, uma mãe tentando socorrer uma criança, aonde um jovem entra no meio ali, ajuda, virou até herói em Nova Iguaçu. Esse jovem foi homenageado dentro de Nova Iguaçu. É pela família, né? A família recebeu ele como um filho agora. Como filho, exatamente. A gente viu várias cenas. Eu presencialmente, eu estava na estrada de Madureira, próximo do posto Texaco ali, na altura do Jardim Alvorada, mais para frente um pouco, e eu vi a chuva levando os carros assim com uma facilidade e as pessoas desesperadas. Nós temos que nos preocupar com isso, porque as pessoas saem, né, e elas não sabem se vai chover. Tudo bem, como eu falei, é natureza, mas elas têm que ter um pouco de segurança que as ruas estão em perfeito estado, né, que o sistema de drenagem das águas, né, de dragagem, estejam todos limpos. Isso aí é um dever, né, da prefeitura.
e como vereador de fiscalizar e cobrar tudo isso. É isso que eu pretendo fazer como pré-candidato sendo eleito, né? Trabalhar para que essa população não venha mais sofrer todos os anos, para que essa população que trabalha o ano todo, muitas das vezes pega o trem lotado, o metrô, né, conduções, passam a maior parte do seu dia, né, indo e voltando o seu trabalho e ganha aquele salário suado, compra os seus bens materiais e de uma hora para outra elas verem tudo indo embora. E isso tem que machucar, tem que doer o nosso coração, porque o político, né, o governante, ele tem que se colocar no lugar das pessoas, porque muitos de nós, né, moramos em lugares que, né, não acontece, mas eu tenho que me colocar no lugar daquelas pessoas, eu tenho que sentir aquilo que elas estão sentindo quando elas perdem, né, os seus bens materiais. Eu acho que dá uma atitude, assim, uma coisa, algo assim de uma impotência, né, de você ver você perdendo tudo, aí você olha para o filho adolescente, né, uma filha, uma esposa, e você vê todos aqueles bens sendo levado por água e você não tem condições financeiras de repor tudo isso. E a gente pretende, né, poder lutar por esse povo, né, ajudar esse povo, porque faz parte, né, do projeto do pré-candidato Pastor Boaventura. Colocar a população de Nova Iguaçu como prioridade em tudo. E nós vamos para o 4º bloco do podcast do Boa. Não saia, fica aí, que nós já vamos voltar para finalizar, para dar a finalização do 4º bloco. É isso aí, estamos de volta para o 4º bloco e finalizando o podcast do Boa. E eu gostaria de deixar aqui um aviso para vocês. É o momento de nós todos nos juntarmos. Eu tenho uma frase que eu carrego muito por toda a minha vida. Juntos nós somos mais fortes. É o momento de católico, evangélico, espírita, jogador de futebol, artista, todos nós nos juntarmos em favor do Rio Grande do Sul. Não é isso, Pastor Júnior Boaventura? É isso, como a gente esteve falando durante o podcast, num momento como esse é um momento que nós devemos olhar para o lado humano, independente da religião, independente do posicionamento político. Se é direita ou esquerda. Isso não pode estar no meio do lado humano. Então, nós como seres humanos devemos nos unir, ajudar para quem tem uma condição financeira melhor, ajudando financeiramente, para quem às vezes tem algum alimento em casa, às vezes tem condição de comprar alimentos não perecíveis e às vezes perto de você, às vezes em Nova Iguaçu, eu não sei onde são os pontos de coleta em Nova Iguaçu, mas você parando para pesquisar algum ponto de coleta confiável, seguro, que esteja coletando alimentos não perecíveis, você pode levar até esse ponto de coleta, comprando alimento não perecível e levando até lá. E para quem não tem condição de comprar alimento e nem de doação de dinheiro, você pode orar pelaquela cidade, você pode clamar pelo estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos vários meios, né? Instituições sérias que estão recebendo doações de Pix, tem várias, você verifique nessa instituição. Nós temos várias igrejas, como Igreja Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular. A nossa Igreja Quadrangular está com um trabalho muito bom, ajudando lá o povo. Nós estamos enviando o Pix lá para a conta da igreja, né, do Estado lá, e o Estado está se mobilizando e revertendo isso tudo em alimentação, água para a população. Você fique à vontade, procure, né, um modo, um meio de que essa sua ajuda possa chegar realmente ao Rio Grande do Sul. E vamos, mais uma vez, o nosso povo de Nova Iguaçu, né, lutar para que a gente possa não mais ver isso acontecer
na nossa cidade, como aconteceu no mês de janeiro, fevereiro. E como aconteceu no Rio Grande do Sul. Como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então vamos prevenir para que isso não venha acontecer no nosso município de Nova Iguaçu e nem em lugar nenhum. Porque a gente não quer ver isso em lugar nenhum. Então, meus amados, nós estamos aqui para defender os princípios da família o tempo todo. Nós falamos do show da Madonna, nada contra a Madonna pessoal, até porque eu acredito que para todos nós, né, há esperança de uma mudança de vida, mas o que eu hoje debati nesse podcast são os princípios da família. Isso eu não abro mão dos princípios da família. Você vai sempre ver o pastor Boaventura como um conservador, defendendo os princípios da família, esses princípios que eu carrego comigo. Então, muito obrigado, pastor Júnior Boaventura, querendo dar suas considerações a esse povo que está nos ouvindo. Agradecer a todos vocês que estiveram disponibilizando um pouco do seu tempo para estar nos ouvindo e relembrar daquilo que meu pai esteve falando, que nós não somos contra a arte, não somos contra a música, não somos contra nada disso, mas que nós, como cidadãos, temos princípios. E os princípios da família eles não podem ser quebrados. Então imagine você dentro da sua casa, vendo seu filho assistindo algo parecido na televisão, ou você chega no quarto do seu filho, um adolescente, e ele está assistindo a um show como esse, ou ele está consumindo um conteúdo como esse, como é o conteúdo que foi disponibilizado. Ou imagine você também numa situação assim como o pessoal no Rio Grande do Sul, você morador de Nova Iguaçu, nós como moradores de Nova Iguaçu, imagina, porque se não for tomada uma providência até janeiro, até fevereiro, nós podemos passar pela mesma situação que o Rio Grande do Sul está passando atualmente. Então você precisa tomar uma atitude, porque as coisas só mudam com atitude. Não adianta você ficar falando, não adianta nós ficarmos somente reclamando, mas temos que tomar atitude. Aplicar o remédio certo. Aplicar o remédio certo. É melhor prevenir do que remediar. Verdade. Então o remédio certo ele tem que ser aplicado na hora certa. Isso aí, a prevenção. Então você na sua casa, você que tirou esse tempo para assistir, muito obrigado e que Deus abençoe. E é isso aí. E para a semana que vem, nós voltamos de novo com o podcast do Boa.